Santa Igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que a sua alma está como a minha. Estamos em paz, estamos sentindo uma paz, a alma está calma, porque são cânticos espirituais que estamos entoando ao Senhor. E a nossa alma fica tão calma. Oh, que maravilha! Como é bom louvarmos ao Senhor com cânticos que sabemos que o Senhor recebe. Glória a Jesus. A prova que o Espírito Santo recebe a paz que entra dentro da nossa alma. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. Às vezes chegamos até com a alma agitada por causa do dia a dia, ou talvez algum problema que deixou lá em casa, precisa de uma resposta, de uma orientação do Senhor, mas nós já estamos com a nossa alma em paz. E agora o nosso Deus vai selar com a sua palavra, e nós vamos levar a bênção completa para o nosso lar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto é conhecido, mas creio, irmãos, que uma vez mais o Senhor vai falar conosco. Glória a Jesus. João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe no telão. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Glória a Deus. Aleluias. Do verso 1, irmãos, nós não vamos ler todo o texto, nós vamos ler até o 6 e vamos degustando do que o Senhor tem para nós. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Amém. Queridos, você conhece muito bem este texto, e se não conhece, é um texto de fácil compreensão. Aqueles que me ouvem através das redes sociais, é um texto muito fácil de compreender. O Senhor Jesus era amigo de uma família constituído por 2 mulheres e um homem, irmãos Marta, Maria e Lázaro. E como todos estão sujeitos às privações ou aos problemas, às dificuldades dessa vida e também às enfermidades, Lázaro, mesmo amigo de Jesus, foi acometido de uma grave enfermidade, um problema muito grande. E este problema foi se agravando até levar à morte física deste amigo de Jesus. Mas antes de chegar à morte, Marta e Maria mandou avisar o seu amigo, o nosso mestre, o Senhor Jesus, dizendo: ora, o seu amigo, a quem você ama, está enfermo. Em outras palavras, corre aqui, porque nós sabemos, porque vimos o Senhor operar grandes maravilhas. Nós já vimos o Senhor curar muitos doentes. Então, se o Senhor chegar agora, vai dar tempo de impor as mãos sobre o seu amigo, nosso irmão, e ele ser curado. A notícia chega certamente até o Senhor Jesus, porque assim nos diz o texto sagrado. E o Senhor Jesus, a sua resposta quanto a esta notícia foi a princípio de silêncio.
ele recebe essa notícia e ele não vai de imediato responder ou vai até a casa de Lázaro para impor as mãos e repreender aquela enfermidade. Mas ele, ouvindo isso, ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas seria para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus, para que ele fosse glorificado. E assim nós sabemos que, conforme o texto acabara de nos dizer, o Senhor Jesus fica ali e Lázaro vem a morrer. A morte chega. O Senhor Jesus estava em outro lugar. A morte chegou para aquela casa. Ou o dia triste, o dia da adversidade. Mas após o período, porque o Senhor Jesus sabia que ele, de todo o trabalho que ele ia realizar, por isso ele já tinha dito, esta enfermidade é para glorificar a Deus. Esta enfermidade vai ser para glorificar o meu nome. Ele fica onde ele estava, termina de realizar a sua obra, e então ele regressa ou passa pela casa de Lázaro na aldeia de Betânia. E chegando lá, encontra-se o cenário de luto, de muita tristeza, de muita angústia. E até mesmo antes de chegar à casa, ele já é recebido por uma de suas irmãs que já começa a lhe indagar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, certamente ele seria curado desta enfermidade. Mas agora já tarde, porque ele já morreu. Ele continua o seu caminho. Ao encontrar com outra irmã, ele é indagado novamente a respeito disso. Então o Senhor Jesus, ele vai perguntar para uma de suas irmãs: aonde está o sepulcro? Aonde está Lázaro? A resposta de uma de suas irmãs era: Senhor, o meu irmão já está morto há 4 dias. O Senhor chegou atrasado. Já passou, não há mais o que fazer, passou do tempo. E o Senhor Jesus continua dizendo: mas aonde é que ele está? Então levaram o Senhor Jesus até o sepulcro. O cenário era de tristeza, era de angústia, a ponto do Senhor Jesus ver a tristeza de Marta e Maria. Ficou muito contrito em espírito. Ele também vê os judeus, a tristeza dos judeus. E ele então, a Bíblia nos diz que o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele sente a dor daquele povo. O Senhor Jesus, em nenhum momento, estava chorando ou estava triste por causa de Lázaro que estava morto, porque ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele chorou por ver a multidão chorar, por ver a tristeza da multidão. Então, nós já podemos entender que o Senhor Jesus, ele não fica indiferente quanto aos nossos problemas, ou como nós estamos passando, como nós estamos nos sentindo, porque o Senhor Jesus viu a dor e a tristeza que havia no coração, não só de Marta e de Maria, mas também de todos aqueles que estavam ali naquele contexto. Então a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus fala uma vez mais com aquelas mulheres, e diga: olha, ele não vai ficar ali, ele vai ressuscitar. Mas elas vão dizer: eu creio, mas não agora. Nós cremos que ele vai ressuscitar naquele dia, no dia da ressurreição dos mortos. Nós cremos nisso. E não mais de uma vez, elas dizem as mesmas coisas, mas ele já está morto. O Senhor Jesus acalmando o coração e elas trazendo uma esperança no porvir, no futuro, porque não estava mais crendo que Jesus poderia fazer este grande milagre. Porque aos olhos dela e daquele povo, era impossível que Lázaro voltasse a viver.
Mas o Senhor Jesus, Ele vai dizer para elas, para aqueles que estão ali: se creres, verás a glória de Deus. Há para nós uma orientação, há para nós nessa noite uma palavra a respeito de nós crermos ainda mais ou continuarmos crendo no poder de Deus, porque ali o Senhor Jesus falou e Ele cumpriu. Ele disse: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas vai ser para a glória de Deus. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele dá o brado, e Lázaro, ele sai para fora vivo, e não sabemos quantos anos ele viveu, mas Jesus o ressuscitou, bendito seja o nome do Senhor. Então, uma lição para nós muito importante, e para nos encher de fé nessa noite. Nos mostra, irmãos, que para Deus nada é impossível. Lá no livro do Gênesis, aqueles homens, os anjos aparecem para Abraão, e ali há uma tipificação de Deus, porque Abraão em um determinado momento adora aqueles homens, e um deles recebe adoração, porque era Deus que estava ali, e ele faz a promessa: olha, Abraão, a sua mulher já é velha, mas ela vai ter um filho. E ela ri, ela sorri e indaga: como é possível? Já terminou os meus costumes, eu já sou velho, o meu senhor é velho, como vai nascer essa criança? Então aquele homem diz: porventura há alguma coisa impossível para Deus? Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade na casa dos meus irmãos, na casa das minhas irmãs, porque todos nós temos luta, todos nós passamos por tempestades. Eu não sei qual é a tempestade, mas o Senhor, irmãos, uma vez mais fala conosco nessa noite, que para Deus nada é impossível, e Ele continua dizendo para nós que é necessário nós crermos. Não deixe a fé sumir, não esmureça, mas continue crendo, porque, irmãos, se nós deixarmos de crer, não vamos ver o milagre. Eu sei, irmãos, que nós temos essa esperança do porvir, nós sabemos que está reservado para nós o melhor, aquilo que nunca passou pela nossa mente, nunca nossos ouvidos ouviram ou desceu ao nosso coração. Nós sabemos do céu de glória, nós sabemos que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não tem nada que se compara com o que Deus tem para nós no futuro, e nós temos essa esperança, mas o nosso Deus, irmãos, continua agindo em nossa vida enquanto nós estamos aqui peregrinando nessa terra, porque nós temos necessidades e precisamos do agir de Deus. Quantas questões difíceis, quantas enfermidades incuráveis, quantos problemas insolúveis que surgem em nossa casa, quantos problemas dificílimos em nossa família. Irmãos, nós temos a esperança no porvir, assim como essas mulheres, mas elas não estavam crendo que Jesus poderia fazer aquele milagre ali naqueles dias, e o Senhor Jesus faz os milagres agora, nos dias que nós estamos vivendo. Agora Ele deseja glorificar o seu nome. O Senhor, irmãos, não estará à margem das nossas necessidades e dos nossos problemas. O Senhor não está vendo indiferente os nossos problemas, mas o Senhor continua esperando de nós um posicionamento de fé, uma fé firme, verdadeira, para nós vermos Deus agir, e quando a bênção chegar, nós dissemos: foi Deus quem fez isso, foi o Senhor quem fez isso, essa causa era impossível, mas o meu Deus entrou com solução, e agora a vitória chegou, e o nome dEle é glorificado. Porque todo milagre, Santa Igreja, todo milagre é para glorificar o nome do Senhor. Não é para vaidade nossa, é para glorificar o nome do Senhor. Há um propósito para a glória dEle. O milagre, Ele tem o desejo de realizar milagres em nossa vida. Mas Ele certamente não vai agir se estamos de forma vaidosa, somente para o nosso ego, ou para somente a nossa história individual. De alguma forma, irmãos, o milagre, o agir de Deus,
é para glorificar o seu nome, e você usar isso como testemunho para propagar o nome e o reino dele. Mais do que nunca, irmãos, estamos precisando andarmos por fé e não por vista, mas andarmos por fé, termos atitudes de fé. Eu imagino, eu venho à minha memória aqui, uma história, um testemunho muito bonito que um cunhado meu viveu há poucos dias. Eu aprendi muito com este testemunho, um testemunho simples, mas me trouxe uma edificação muito grande. Ele me levou até a casa dele e ele disse: olha aqui, cunhado, aqui é onde eu quero construir uma garagem, uma varanda, mas eu quero em cima, vai ser uma área de lazer para minha família, e precisa fazer uma área muito forte, e os ferros hoje estão muito caros, os materiais. Mas o que ele fez? Ele foi lá no muro e ele foi marcando, ele mediu. Foi mediu aqui, mediu ali. Quanto seria? Eu não entendo dessa questão, mas o número lá, ou a metragem dos ferros, eu acho que ele é o mestre aqui. E aqui tem que ser um ferro de meia, não sei, um ferro grosso, assim aqui. E ele foi medindo quantas colunas. E ele falou: Senhor, ó, aqui vai essa coluna, assim, assim. Senhor, eu preciso fazer uma sapata aqui. E ele me mostrou. Eu fui lá, eu vi anotado, riscado no muro dele, aonde tinha que ser as vigas. O resultado disso, um mês depois, ele me ligou, falou: olha, pode vir aqui, porque Deus já mandou, e lá está, irmão, as vigas, a coisa mais linda, ele já cobriu, não tinha recurso nenhum, e aquilo é para a glória de Deus, porque todas as pessoas que passam ali naquela casa do Jardim Progresso e vê aquela estrutura maravilhosa, diz: que construção bonita. Ele diz: foi Deus quem me deu, foi Deus quem mandou, Deus fez um milagre aqui. É isso que Deus deseja, até mesmo nas coisas materiais. O Senhor quer glorificar o nome dEle em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, o desejo de Deus de nos abençoar. Então receba essa palavra nessa noite e coloque a sua fé em ação, em nome de Jesus. E não esmoreça, porque precisamos crer. Irmãos, foram 12 os espias que foram ver a terra. 12 homens foram ver a terra. 10 voltaram desanimados e só 2 voltaram crendo. Os 10 falaram: mas há gigantes, nós somos como gafanhotos diante desses homens. Essa história está lá no livro de Números. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe sabia do tamanho de Deus, sabia de quem era o Deus que fez as promessas. Então eles disseram: não vamos ficar aqui não, vamos à frente, nós vamos vencer os gigantes, porque a terra lá é boa, lá mana leite e mel, e a promessa de Deus está lá. E o resultado, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque eles creram. Porque se cremos, veremos a glória de Deus. E a palavra de Deus desce, irmãos, aos nossos corações nessa noite, para nos encher cada vez mais de fé, para sairmos daqui, irmãos, crendo, cheio de confiança, que vai dar certo, não porque merecemos, mas porque nós sabemos que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é misericordioso, que o nosso Deus tem prazer em nos abençoar, e o nosso Deus vela para cumprir com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a outra passagem muito interessante está lá em 2 Reis, capítulo de número 6, e o verso de número 24. Glória a Deus, aleluia. Olha que texto, irmãos. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Irmãos, vamos analisar a situação que estava vivendo Samaria.
uma fome, um problema terrível e grande, aonde estava se vendendo uma cabeça de jumento. Nós estamos passando por tempos difíceis, mas ainda nós não estamos comprando cabeça de jumento para comer, mas aquele povo estava, e era 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. A fome, o problema era muito grande que aquele povo estava passando. A dificuldade era muito grande. Mas havia ali, irmãos, no meio daquele povo, um profeta, um homem de Deus. Que no capítulo de número 7, porque o rei ficou atordoado, o rei ficou zangado, porque o problema era tão grande que o povo estava até praticando o canibalismo. Se você percorrer o texto, o 27, o 28, uma questão é levada ao rei, que uma das mulheres chegou: rei, nos ajuda, porque eu fiz um combinado com essa mulher, que um dia nós comeríamos um filho e no outro comeríamos o outro. Que situação terrível. O rei, irmão, ficou angustiado, rasgou as vestes, mas ao invés de clamar a Deus, ele ficou cheio de ira, de raiva e quis matar o profeta, culpando o profeta. Desde quando, irmãos, é um problema em nossa vida ter homens e mulheres de Deus ao nosso lado? Não é. Pelo contrário, eles abrem a boca para profetizar bênçãos quando estamos na presença de Deus. Quando estamos sendo fiéis a Deus, os homens de Deus surgiam para profetizar e dizer que havia um livramento. Mas Deus foi tão bondoso e misericordioso que este rei revoltado e nervoso, ainda o Senhor deu uma palavra para o profeta Eliseu. Lá no capítulo 7, o verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Primeiro, nesse verso 1, vem a palavra, irmãos, de Deus, que viria a vitória, que viria a provisão, que viria respostas positivas da parte de Deus, que era para o povo crer que Deus estava vindo com a solução. Se eles estavam comprando cabeça de jumento caríssimo para se alimentar, no outro dia a comida seria muito barato, no outro dia teria abundância de alimento. Deus mandou essa palavra, era para o povo crer. Mas o verso de número 2 vai dizer que teve um cidadão que não creu. Porém, ao verso 2 do capítulo 7 de 2 Reis. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis, e aí respondeu o homem de Deus: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Primeiro, irmãos, a incredulidade é terrível. A palavra de Deus veio dizendo que Deus chegaria com a bênção, que Deus traria uma solução. O problema era seríssimo, é verdade. O exército estava cercando Samaria, não tinha para onde fugir, não tinha comida mais dentro dos muros de Samaria, e não tinha como sair para buscar comida. O problema era muito sério, mas Deus deu uma palavra. Eu não sei, volto a dizer, o tamanho do seu problema, mas se Deus já deu uma palavra, irmão, que vai lhe dar vitória, que vai lhe dar uma porta de escape, abrace. É com esta palavra que você deve se abraçar, dia e noite, até a resposta de Deus, ou a hora de Deus chegar. É isso que os crentes devem fazer, se agarrar nas promessas de Deus, estar firme nas promessas de Deus, não como este capitão, a ponto de dizer: é impossível que isso aconteça. Nem se chover comida, não vai ter comida tão barato assim como você está dizendo. Não haverá comida em abundância. Irmãos, o nosso Deus, Ele não precisa do nosso conselho de como Ele trabalhar. O nosso Deus não precisa de que nós venhamos dar dica para Ele. Senhor, eu preciso dessa bênção amanhã.
Olha, Senhor, porque se o Senhor tocar no coração daquela pessoa, ó Deus, ou se lá naquele lugar é mais fácil abrir a porta, ó Senhor, se o médico der um diagnóstico e ele souber, olha, Senhor, nós vamos dando dicas ao Senhor de como agir. Deus, irmãos, quem somos nós, vasos, para dar dicas e orientação ao oleiro? Quem somos nós, criaturas, para darmos dicas ao nosso Deus, que é o Criador? Ele sabe como trabalhar. E Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega o impossível para tornar possível, para que todos venham dizer, foi Deus quem fez isso. Só Deus poderia fazer assim. Deus age dessa forma, amada igreja. O que Deus fez aqui? Estava ali, irmãos, 4 homens leprosos. Olha só, irmãos, tem coisas na Bíblia que é só o Espírito Santo que enche o nosso, é o crente, só o crente para crer mesmo. Como que Deus age, como que Deus Ele foge da nossa concepção, foge do nosso entendimento, dos nossos conselhos. Irmão, estava lá um exército poderosíssimo em volta de Samaria. Deus, em outra oportunidade, mostrou para Eliseu e o servo dele que havia soldados, carro de fogo e cavaleiros em volta, e Deus mostrou que Deus estava com eles, e maior era o exército de Deus do que o exército do inimigo. Deus pode agir da forma que Ele quiser. Aqui, irmãos, Deus vai usar 4 leprosos. Leproso, irmão, cheio de ferida nos pés, nas mãos. Nós já vimos imagem, quando vê uma imagem, até um desenho de um leproso, a gente vê ele todo atado, os pés, todo cheio de ataduras, porque ele é cheio de doenças, de feridas ali nos seus pés. Irmãos, mas o texto sagrado vai dizer que estes homens, olha como que Deus age, irmão. Estava lá esses quatro homens também passando muita fome e ainda longe do povo, porque eram considerados amaldiçoados, impuros, tinham que ficar longe do povo. Eles pensaram, nós vamos morrer aqui, não vamos? Se a gente entrar, não tem comida, e eles vão nos matar até apedrejado. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pedir comida lá no exército do inimigo. Vamos lá nos sírios. Quem sabe eles não se compadecem de nós e nos dê comida, porque aqui nós vamos morrer mesmo. Irmãos, eu não sei se eles foram correndo, eu não sei se eles foram andando, eu não sei se eles foram gritando, mas o que a Bíblia nos diz é que enquanto esses 4 leprosos, moribundos, iam em direção ao arraial dos sírios, a Bíblia vai dizer que ele, o exército inimigo do povo de Deus, ouviu como um exército muito maior do que eles, vindo em direção, e começaram a dizer, eles alugaram os exércitos do mundo inteiro, estão vindo aí, ora o barulho dos cavalos, ora o barulho do exército vindo. E quem Deus estava usando? 4 leprosos, doentes, moribundos, e eles chegaram lá, o exército tinha batido em retirada, irmãos, e era fartura, está no texto, você pode ler o capítulo 7. Sobrou prata, ouro, os despojos, comida em abundância, e eles foram pegando aquilo, foram se alimentando. Aí um olhou para o outro, irmãos, porque eu penso, quando Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, o coração vai ficando, todos aqueles envolvidos, vai sendo transformados e tocados por Deus. Um olhou para o outro e falou, não é justo. Tanta comida aqui, tanta bênção aqui, não é justo ficar só para nós não. Vamos voltar lá para a nossa terra, para a nossa cidade, e vamos lá anunciar as boas novas. E eles chegam na porta, irmãos, e disseram, olha, aconteceu assim, assim, assim. Olha aqui, ó, nós nos alimentamos, olha os despojos. Então o texto vai dizer, no verso de número 16... Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios.
E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, havia tanta bênção, tanta abundância, porque cumpriu o que Deus havia dito, que no outro dia Ele traria bênção para aquele povo, e se cumpriu ali no meio daquela nação, e eles puderam sobejar e desfrutar de toda a bênção que Deus havia dado para ele, o escape. Mas aquele homem que não creu, olha o verso de número 17, e eu vou para o encerramento. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Irmãos, todo o povo desfrutou da bênção, mas aquele que não creu, não desfrutou da bênção. A Santa Igreja compreendeu a palavra de Deus para vós nessa noite? Irmãos, vamos crer. Porque se não cremos que Deus age, que Deus faz um milagre em nossa vida, nós vamos ficar à porta, e pode ser que o problema, essa grande dificuldade nos mate, nos leve atropelado, porque quem não crê, irmãos, é isso que acontece. Mas quem crê vê a glória de Deus, e esse problema não é para a morte. Aonde nós vemos a morte, Deus vê o sono, Deus não vê o final, Deus vê uma vírgula, Deus vê uma pausa. O olhar de Deus é diferente. Continuemos crendo que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e Ele está agindo na vida da igreja, e há profeta de Deus na igreja. Quando o profeta, o homem e a mulher chega aqui e abre as Sagradas Escrituras, na consagração, na reunião de oração pela manhã, é Deus usando a boca, e você então creia em nome de Jesus, porque há profetas de Deus na sua casa. Creia em seus profetas e prosperareis. Essa é a vontade de Deus e a santa palavra do Senhor para nós nessa noite. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.